Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma exploração nossa aqui. Hoje a gente vai eh, analisar um conceito teológico bem específico, sabe? Vem de um manual de escatologia, é a chamada Aliança Palestina. Isso aí. O nosso foco vai ser em trechos que interpretam passagens ali de Deuteronômio, capítulo 30, principalmente, e o que eles dizem sobre essa relação, né? A relação duradoura de Israel com a terra prometida. Uma relação complexa, né? Muito. Então, a missão aqui é tentar desvendar o que essa aliança significa, claro, dentro dessa perspectiva teológica específica que a gente está olhando. Por que ela é considerada tão importante? Quais são as promessas? A natureza dela é condicional ou não? E as implicações para o futuro. Tudo com base nesse material, né? Exato. Ok, vamos lá mergulhar nisso? Sim. E é bom lembrar, né, que para essa linha de interpretação que a gente está examinando, as alianças divinas são tipo a espinha dorsal da narrativa bíblica. Entender cada uma delas, a abraâmica, a mosaica e essa agora, a palestina, é como montar um quebra-cabeça, sabe? Da história da redenção, pelo menos como esses textos apresentam. Perfeito. Para a gente começar, vamos colocar o contexto que o material descreve. A gente está lá em Deuteronômio, é um momento de transição, né? Muita tensão. Sim, um momento chave. Os israelitas estão ali na porta da Terra Prometida, depois de décadas no deserto. A liderança está passando de Moisés para Josué, e o material levanta umas questões que com certeza estavam na cabeça da nação, né? Com certeza. Tipo, poxa, com nossa história de altos e baixos na fidelidade, será que a terra prometida lá para Abraão, séculos antes, ainda era nossa por direito? Uma dúvida legítima, né? Totalmente. E a lei mosaica, recebida no Sinai, que era um pacto bem condicional, né? Obedece para ter bênção na terra. Será que ela invalidou ou substituiu a promessa original para Abraão, que parecia mais incondicional, baseada na graça? É uma tensão importante essa. Lei versus promessa. Exato. E na prática, né? Como é que eles iam conseguir tomar posse e manter aquela terra cercados de inimigos? Pois é. E é justamente aí, nessas circunstâncias, que a interpretação que a gente analisa aponta para Deuteronômio 30. Ali os versículos 1 a 10. Seria a resposta divina para essas angústias todas. Ah, então é essa passagem específica. Isso. Esse trecho é identificado como a Aliança Palestina. O nome vem justamente do foco intenso dessa passagem na relação de Israel com a terra prometida, a Palestina geográfica, né? Entendi. O argumento não é que seja algo totalmente novo, mas que detalha, reafirma e até expande aspectos da aliança abrâmica original, especificamente sobre a posse da terra. Faz sentido. E qual é a importância que dão para essa aliança específica dentro dessa visão? O material parece destacar uns pontos bem cruciais. Sim, vários. O primeiro que me chamou a atenção é essa reafirmação do direito de Israel à terra. Quer dizer, mesmo depois da infidelidade no deserto, essa passagem seria a garantia de Deus que, olha, o título de propriedade continua válido. Isso já é forte, né? A promessa sobrevive à falha humana. Sem dúvida. É um ponto central e tem mais, né? O material aponta outras camadas de significado. Quais seriam? Um segundo ponto importante destacado é que a lei mosaica, que veio depois, com as suas condições claras, não teria anulado a promessa anterior, a incondicional feita a Abraão. Ah, a questão da lei não anular a promessa. Exatamente. A análise usa o apóstolo Paulo, lá em Gálatas 3,17, para sustentar isso. Lembra que uma lei que veio 430 anos depois da promessa a Abraão não poderia revogar uma aliança que Deus já tinha confirmado antes. Certo, o argumento de Paulo. E tem um terceiro ponto, talvez o mais denso teologicamente. Deuteronômio 30 não é visto só como uma repetição, é visto como uma ampliação da aliança abraâmica, com esse foco bem agudo na terra.
Uma ampliação. Sim. E o fato de Deus fazer essa reafirmação detalhada, logo depois de recapitular todas as maldições pela desobediência, lá em Deuteronômio 28 e 29, isso é interpretado como uma evidência forte de que o cumprimento final da promessa da terra dependeria da fidelidade de Deus e não tanto da obediência humana. Entendi. Isso é bem interessante mesmo. Ok. Se é tão importante e é vista como uma ampliação, como essa passagem de Deuteronômio 30 detalha isso? Que passos ou elementos específicos ela descreve que sustentam essa interpretação? Ótima pergunta. O material que a gente tem se baseia em análises como a do Louis Perry Schaeffer, que identificam ali uma estrutura bem clara, quase um roteiro profético em Deuteronômio 30, 1 a 10. Um roteiro? É, tipo isso. São destacadas 7 características ou etapas principais desse plano divino. Primeiro, a dispersão da nação de Israel entre os povos por causa da infidelidade deles. Isso está detalhado nas maldições de Deuteronômio 28 e previsto em 31. Ok, a dispersão. Segundo, um arrependimento futuro por parte de Israel, ainda durante a dispersão. Isso está ali em 31 e 3. Terceiro, o retorno do Messias para redimir Israel. Isso é inferido ali nos versículos 3 a 6, conectando com outras profecias, claro. Certo, Messias incluído. Quarto, a restauração e reintegração física de Israel à sua terra ancestral, versículo 5. Quinto, a conversão espiritual de toda a nação de Israel, versículos 4 a 8, e aí comparam com Romanos 11, né? Conversão nacional. Exato. Sexto, o julgamento divino sobre os inimigos de Israel, versículo 7. E, finalmente, sétimo, um período de bênção nacional completa, prosperidade total para Israel na terra, versículo 9. Uau, são 7 etapas bem definidas. Sim, e o ponto crucial aqui, segundo essa análise, não é só listar os eventos, é argumentar que essa sequência detalhada, revelada tão cedo na história de Israel, mostra um plano divino que é abrangente e soberano, que transcende a capacidade humana de cumprir ou de frustrar completamente. Entendi a lógica. É um plano que se desenrola. E essa ideia toda de dispersão, arrependimento, retorno, restauração, ela aparece em outros lugares das escrituras hebraicas, segundo o material. Tem mais base para isso. Sim, com certeza. A análise aponta muito forte para o livro de Ezequiel, especialmente o capítulo 16. Dizem que ali tem uma confirmação e até uma elaboração posterior dessa mesma dinâmica da aliança. Ezequiel 16, a alegoria do casamento, né? Exatamente essa. Ezequiel 16 usa essa alegoria poderosa. Deus encontra Israel como uma criança abandonada, cuida dela, enfeita e faz uma aliança, um casamento. Mas aí, Israel se torna infiel, age como uma prostituta, buscando outras nações, outros deuses. Uma imagem forte. Muito forte. A consequência é a punição, a vergonha, a dispersão, mas, e aqui é o ponto-chave, o capítulo não acaba aí. Deus declara que, apesar de tudo, ele não vai anular a aliança feita na mocidade de Israel. Ah, ele lembra da aliança original. Isso. A passagem-chave que citam é Ezequiel 16, versículos 60 a 62. Contudo, eu me lembrarei da minha aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Estabelecerei a minha aliança contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Aliança eterna. Exato. Dentro dessa perspectiva que a gente está analisando, essa aliança eterna é vista como uma referência direta à aliança palestina, lá de Deuteronômio 30, confirmando o caráter perpétuo dela e a certeza da restauração final. Certo. A ideia de aliança eterna é central, então. Mas voltando um pouco para Deuteronômio 30, a linguagem que usa ali, tipo, quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti e te converteres ao Senhor teu Deus, então o Senhor teu Deus te fará voltar. Isso soa muito como condição, né? Para a restauração acontecer. Sim, soa mesmo. Como essa linha de pensamento lida com essa tensão para defender que a aliança é incondicional? Essa é a questão crucial, né? O X da questão. E a interpretação que o material apresenta vai direto nela. A afirmação central é que a aliança palestina, na sua essência, é incondicional.
Mesmo com essa linguagem de quando então? Mesmo assim. E eles dão vários argumentos para sustentar isso. Primeiro, como a gente viu em Ezequiel 16,60, ela é chamada de aliança eterna. A lógica aqui é: uma aliança só pode ser eterna de verdade se a garantia final está em Deus, que não muda, e não na fidelidade humana, que falha, né? Ok, o argumento da eternidade. Segundo, eles argumentam que, como ela é uma expansão ou um detalhamento da aliança abraâmica, que muitos teólogos nessa linha consideram incondicional, então a aliança palestina herdaria essa natureza incondicional também. Uma herda da outra, entendi. O terceiro argumento, e talvez o mais forte dentro dessa visão, é que a própria aliança contém a promessa divina de que Deus mesmo vai realizar a transformação interna necessária em Israel para que as condições aparentes sejam cumpridas. Ah, Deus garante o cumprimento da condição. Exatamente. Citam Deuteronômio 30, versículo 6. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração. E outras passagens, como Ezequiel 11, 19. Lhes darei um só coração e um espírito novo porei dentro deles. E Romanos 11, 26 e 27. E assim todo Israel será salvo. Isso é visto como prova de que a conversão final de Israel é um ato soberano garantido por Deus. Ok, entendi os argumentos pela incondicionalidade. Fazem sentido dentro dessa lógica. Mas como eles explicam especificamente aquele quando, então, de Deuteronômio 30? Aquilo ainda parece uma condição para mim. Sim, é a objeção mais woulder. A interpretação oferecida para esse quando então é que essas palavras introduzem uma condição de tempo. Elas determinam a sequência dos eventos, sabe? Mas não tornam o cumprimento final do plano algo incerto ou dependente da iniciativa humana. Condição de tempo, não de possibilidade. Isso. Ou seja, o arrependimento de Israel é necessário para disparar a restauração final naquele momento específico da história. Mas o plano de restauração em si, esse é garantido pela promessa soberana de Deus. A certeza do resultado final estaria em Deus, não na capacidade de Israel de cumprir as condições perfeitamente. Entendi. É o gatilho, não a fonte de energia. Boa analogia. E tem mais um argumento. Um quarto, para a incondicionalidade. A observação histórica. Eles dizem que partes dessa aliança, tipo as dispersões de Israel, alguns retornos parciais para a terra, como depois do exílio na Babilônia, e julgamentos de Deus sobre nações inimigas, já tiveram cumprimentos literais ao longo da história. Ah, o cumprimento parcial como prova. Exato. Essa realização parcial e literal no passado é usada como evidência de que as partes restantes da aliança, principalmente a restauração final e completa, também vão ter um cumprimento literal no futuro. Compreendo o raciocínio. Então, vamos conectar tudo. Se essa aliança é interpretada como incondicional e eterna, com um cumprimento futuro garantido por Deus, quais são as implicações diretas disso para o entendimento do futuro? Para a escatologia, dentro dessa perspectiva, o que tudo isso significa na prática para quem adota essa visão? Olha, as implicações escatológicas são bem grandes e diretas segundo o material. Se essa interpretação literal incondicional da Aliança Palestina for mantida, ela meio que exige um cenário futuro bem específico para a nação de Israel. Exige como? Exige que esse cenário futuro inclua necessariamente, primeiro, uma conversão espiritual nacional de Israel. Segundo, um ajuntamento físico de Israel de volta da dispersão global. Terceiro, a reinstalação segura e permanente na sua terra ancestral, que também seria restaurada. Reunião e restauração. Isso. Quarto, o testemunho do julgamento divino sobre as nações que se opuseram a Israel e aos planos de Deus. E quinto, o recebimento total das bênçãos materiais e espirituais prometidas na aliança. Um cenário bem completo. Completíssimo. E o argumento central é: como esse quadro todo nunca aconteceu por completo na história passada de Israel, e como a aliança é vista como eterna e incondicional, então o cumprimento pleno e literal dela tem que acontecer em algum momento futuro. Não tem outra saída nessa lógica. Entendi a lógica. A incondicionalidade aponta para uma necessidade de cumprimento futuro, já que o passado não cumpriu tudo. Exatamente. E essa expectativa de uma restauração futura, gloriosa de Israel na sua terra, sob a bênção e o reinado do Messias. E isso
Era, segundo essa leitura, o grande tema de esperança para muitos profetas do Antigo Testamento. Ah, os profetas falavam disso. Muito. O material menciona uma lista longa: Isaías capítulo 11, Jeremias capítulo 23, Ezequiel capítulos 34, 37, Oséias capítulo 2, Joel 3, Amós 9, Miqueias 4, Sofonias 3, Zacarias capítulos 8, 14. Nossa, muitos mesmo. Sim, todos eles, de um jeito ou de outro, apontariam para esse futuro de redenção nacional e posse segura da terra. Era a luz no fim do túnel, né? Nos tempos de exílio e sofrimento. Compreendo. Faz sentido essa conexão com a esperança profética. E essa ideia que você mencionou antes, das alianças que meio que se constroem ou se expandem, tipo a Palestina ampliando a abraâmica sobre a terra, essa perspectiva teológica indica se tem outras conexões importantes com alianças que vêm depois? Exato, indica sim. O material aponta que na sequência lógica e teológica, a próxima grande aliança incondicional que eles consideram é a aliança davídica. A aliança com Davi? Isso. Assim como a aliança palestina é vista focando e expandindo a promessa da terra feita a Abraão, a aliança davídica, lá de 2 Samuel 7 e reafirmada no Salmo 89, vai se concentrar e expandir a promessa da descendência ou semente de Abraão. Ah, então uma foca na terra, a outra na descendência real. Perfeito. A davídica garante uma dinastia real perpétua, um trono eterno e um reino duradouro para um descendente específico de Davi, que, claro, culminaria no Messias. Tem uma progressão bem clara na revelação dessas promessas nas alianças, sabe? Muito clara agora. Então, para a gente recapitular a nossa análise de hoje, baseada nesse material específico que a gente viu, a Aliança Palestina, como interpretada a partir de Deuteronômio 30, é apresentada como uma reafirmação e uma expansão fundamental da promessa de Deus sobre a terra para Israel. Isso mesmo. Dentro dessa linha teológica, ela é entendida como incondicional na sua natureza e eterna na sua duração. E essa interpretação leva direto à expectativa de um cumprimento futuro que é garantido pela fidelidade de Deus e que vai envolver a restauração completa espiritual, nacional e territorial de Israel. É inegável que essa compreensão molda e muito certas visões sobre os eventos finais da história. Resumo perfeito. E talvez o pensamento final que essa análise toda provoca seja justamente essa centralidade da interpretação de Deuteronômio 30 como um pilar para uma escatologia que prevê essa restauração nacional futura de Israel. Um pilar mesmo. Sim. Toda essa construção teológica dá muita ênfase na soberania e na fidelidade de Deus às suas promessas nas alianças, né? Argumentando que elas vão prevalecer, não importa as falhas humanas do passado. Certo. Isso, por sua vez, deixa a gente com uma questão bem fundamental que essa interpretação levanta. Se as promessas de Deus nas alianças são de fato incondicionais e focadas num grupo étnico-nacional específico como Israel, como que isso reconfigura a nossa compreensão do plano divino para todo mundo, né? E a relação entre diferentes povos e a aliança ao longo da história e no futuro? É uma questão com implicações teológicas e práticas enormes, né? Para se pensar. Com certeza, uma reflexão de peso para quem se dedica a estudar esses temas. Bom, com isso, nossa análise detalhada de hoje chega ao fim. A gente volta com uma nova exploração na próxima semana. Que Deus abençoe a todos que nos acompanharam